Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? PET segundo ano, volume 5, semana 2, página 57. No conteúdo da semana 2, estaremos trabalhando com cinética química, ainda tendo noção sobre velocidade das transformações químicas. Na aula de hoje, nós vamos destacar o papel importante que possui algumas substâncias químicas que atuam na condição de catalisador. Os catalisadores são materiais de suma importância, tanto para os equipamentos, quanto para veículos, quanto para as indústrias químicas, principalmente, porque eles possuem um papel que desempenham nas transformações químicas, reduzindo principalmente a energia necessária para uma reação acontecer. Correto? Então essa prévia inicial, ela estará mais estendida dentro dos temas que serão abordados sobre catalisadores, ou o papel do catalisador, conforme o PET destaca lá na página 57. O que nós iremos trabalhar na aula de hoje? Definição de catalisadores e a partir da definição mostrar alguns exemplos necessários para entender melhor o que são catalisadores, aonde que eu posso encontrá-los, né? Comparar dois tipos de transformações. As transformações que precisam de catalisadores, que têm atuação de catalisadores, e as transformações que não possuem catalisadores. Não quero dizer que são dois grupos diferentes. Na verdade, uma reação pode ser catalisada e pode ser não catalisada. O que isso tem de diferença? Muitos aspectos que devem ser notados e comparados para que a gente entenda que as reações catalisadas possuem vantagens sobre as reações não catalisadas. Correto? É de suma importância que vocês prestem bastante atenção nesse segundo ponto. Um retrato muito importante desta comparação será apresentada nos gráficos que representam as reações catalisadas e não catalisadas. Esses gráficos têm como parâmetro básico a energia envolvida na transformação. Energia é essa que foi destacada quando trabalhamos em conteúdos anteriores sobre termoquímica. É muito importante que façamos uma revisão breve, tá? De aspectos da termoquímica, especialmente duas condições de transformações que são estudadas lá na termoquímica. Transformações que absorvem energia, transformações que liberam energia. São as chamadas transformações endotérmicas, vou abreviar aqui, e as transformações exotérmicas. Esses dois tipos de transformações são muito bem explicados também a partir da atuação de catalisadores. Por quê? Porque os catalisadores, como eu disse anteriormente, atuam na redução da quantidade de energia necessária para a reação ocorrer, influenciando tanto na energia absorvida quanto na energia liberada, ok? Então, esse é o primeiro aspecto que nós devemos tomar cuidado com relação a gráficos. Então, nós faremos a apresentação de gráficos que envolvem transformações endotérmicas e transformações exotérmicas. Logo em seguida, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de catalisadores que estão relacionados às indústrias
especialmente um modo para que a gente possa identificá-lo dentro de uma equação de reação química, assim como catalisadores enzimáticos, catalisadores na forma de enzimas, estão mais correlacionados com o corpo humano, principalmente. Mas vale destacar que muitas enzimas são usadas para processos industriais, como por exemplo, a transformação da sacarose em açúcares menores. Esses açúcares menores podem receber, por exemplo, o nome de glicose e frutose. Isso está relacionado à transformação da sacarose, que é o açúcar componente da cana-de-açúcar, em glicose e frutose, que são os componentes principais do açúcar produzido, o açúcar branco que nós conhecemos. Eu devo trazer para vocês também 2 exercícios para realizar a resolução comentada dos mesmos, contribuindo assim para a resolução também dos exercícios do PET 5 desta semana 2. Cabe destacar que no PET 5 da semana 2, os exercícios se encontram a partir da página 54. E nós temos 5 exercícios para fazer, sendo o exercício 1, por exemplo, teórico, e o exercício 2, 3, 4 e 5 envolvendo análise de gráficos. Bom, esses gráficos, conforme destacado no terceiro ponto, são a maior parte dos exercícios do PET semana 2, do PET 5 semana 2. Então devemos tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção também, ok? Bom, então tenho que destacar para vocês em primeiro momento essa imagem, que no caso, como eu fiz algumas anotações, agora as anotações estão sobre a imagem. Nós temos aí um equipamento pertencente a um dos componentes principais, né, do escapamento automotivo. Detalhe, uma das peças do escapamento por completo carrega dentro de si materiais que vão receber, né, os gases produzidos pela combustão do combustível diretamente a passar pelo escapamento. Detalhe, esses materiais são materiais porosos feitos de catalisadores. Qual a função desses catalisadores? Receber algumas substâncias produzidas pela queima dos combustíveis, substâncias estas que são muito tóxicas, muito poluentes ao meio ambiente e a qualquer tipo de vida. Eles são formados por monóxido de carbono, dióxidos de nitrogênio diversificados, que podem ser o NO ou, por exemplo, NO2, e também alguns HCs. Esses HCs, pessoal, são chamados de hidrocarbonetos. Eu vou dar destaque de hidrocarbonetos que podem ser liberados, como no caso do gás metano. Ele é um dos hidrocarbonetos a serem liberados. Esse conjunto de substâncias produzidas a partir da queima do combustível derivado de petróleo, como gasolina, como diesel, principalmente, são liberados a partir do sistema de combustão e eles passam por dentro do escapamento. O escapamento precisa ter dentro da sua composição substâncias que transformem esses poluentes em substâncias menos agressivas. As menos agressivas estão aqui no final do equipamento. Eu vou circular de vermelho. Essas substâncias menos agressivas são
gás nitrogênio, água na forma de vapor e dióxido de carbono, que também tem o seu efeito medido por alterar o efeito estufa, mas ainda assim é menos poluente do que o CH4, do que o monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, que são muito mais poluentes. Então eu tenho aqui um exemplo de vários em que os catalisadores são de suma importância para transformação química. Porque se não existissem esses catalisadores, se nós não os descobrimos, se os cientistas não tivessem descoberto tais substâncias e também as suas funções, provavelmente estaríamos emitindo mais gases poluentes à nossa atmosfera, à nossa natureza, ok? Então aqui eu destaco um exemplo de vários possíveis. Detalhe, o que é então um catalisador? Vamos trazer uma definição que se encontra no PET. Né? A hora que vocês pegarem o material do PET para fazer leitura, um dos primeiros parágrafos tem a definição de catalisador. Ele é uma substância química que participa da transformação formando um complexo ativado. O que é esse complexo ativado? O complexo ativado é a junção dos reagentes. Por exemplo, eu tenho naquela primeira imagem o caso da peça do escapamento. Eu tenho que juntar essas substâncias de uma forma que eles formam uma substância intermediária entre os reagentes e entre os produtos. Essa substância intermediária é chamada de complexo ativado. Não é nem reagente, não é nem produto, mas ela é produzida inicialmente a partir de reagentes. Então, essa substância intermediária, ela é chamada de complexo ativado. E para a formação desse complexo ativado, os reagentes precisam de uma quantidade de energia chamada energia de ativação. Essa energia de ativação é a energia necessária para os reagentes realmente reagirem. Dessa forma, a partir do momento que eu dou a quantidade de energia que ele precisa, a reação começa a produção de produto. Logo, eu tenho uma certa velocidade para que a reação possa ocorrer, ok? Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, eu trago aqui novamente a idealização do objeto anterior, parte do escapamento. Como seria possível que os hidrocarbonetos, o monóxido de carbono e os óxidos de nitrogênio se transformarem em nitrogênio gasoso, CO2 e água no estado de vapor, se não houvesse energia suficiente para esses reagentes reagirem entre si? Como isso seria possível? Sem catalisadores, dificilmente eu teria reagentes como esse passando por essa peça, saindo novos produtos. Então eu tenho a importância do catalisador. Daí eu chamo a atenção também que esses catalisadores, ele tem um tempo de vida enquanto equipamento. Perceba que a cor dessa peça, dos catalisadores, é um amarelo, né, meio, digamos assim, como que eu posso falar? Bege. Vamos melhorar a palavra, bege. Depois de alguns anos de uso, olha como que fica o catalisador. Porque toda aquela fumaça que é liberada através do escapamento fica retida, fica de certa forma
sendo transformada em substâncias menos agressivas. E aquela cor de cinza que se encontra no interior de um escapamento, normalmente boa parte dela é retida dentro dos catalisadores. Então os catalisadores também vão se modificando. Seu aspecto físico é transformado. Então é preciso fazer a substituição dessa peça do escapamento por completo. Ok? Outra coisa importante. Eu vou trazer para vocês não só o exemplo de catalisadores presentes em equipamento automotivo, mas também catalisadores biológicos. Isso é de extrema importância. Eu trago aqui o exemplo do que acontece dentro do nosso corpo, dentro do nosso estômago, que possui sim uma produção de uma substância chamada ureia em pequeníssimas quantidades ou concentrações e que se encontra presente no suco gástrico. Quando essa ureia recebe lá dentro do estômago uma parte ou uma dose ou quantidade ou concentração de água, é possível que haja uma reação entre os dois. Então eu tenho aqui, no momento, reagente. Essa reação, ela é acelerada, ela é, de certa forma, energeticamente reduzida, tem a sua energia de ativação menor, graças à presença de uma enzima chamada urease. Essa enzima, encontrada no estômago, onde se produz o suco gástrico, atua como algo que possa acelerar a nossa reação, a reação da ureia com a água. Detalhe, essa aceleração permite uma redução de energia e assim eu tenho formação de dois produtos, dióxido de carbono e amônia. Esses são os meus produtos. Professor, o catalisador, ele é um reagente? Não. Ele é parte do produto? Não. Então o que ele é? Ele é apenas uma substância que ajuda a reação a acontecer. Ele não é reagente, não se encontra no setor dos reagentes e também não é produto, portanto não se encontra nos produtos. Onde que eu vou encontrar então o catalisador? O catalisador normalmente vem escrito como a palavra urease aconteceu aí, está presente, em cima da setinha que separa reagente e produto. Além disso, eu posso colocar aqui também as condições que favorecem, tá, a reação. Uma determinada temperatura, uma determinada pressão, são fatores físicos que contribuem. Eu posso colocar, por exemplo, também qual o melhor pH para a atuação do catalisador. É um pH ácido, é um pH básico, é um pH neutro. Então aqui, em cima da setinha, eu posso colocar uma série de informações. A priori, como principal informação, o catalisador. Professor, mas as reações que não tem catalisador escrito em cima da setinha são reações não catalisadas. E se tiver escrito alguma coisa, professor? Bom, então vamos prestar atenção nessa alguma coisa. Se for o nome de uma substância, se for um metal, se for a temperatura, pressão, pH, aí eu tenho que separar. É o catalisador e as suas condições. É uma reação catalisada. Ok? Então, muito importante vocês olharem esse ponto. Olha só. Então, eu tenho aqui, a urease, que é a minha enzima, portanto, uma reação catalisada. Pessoal, critério importante. O catalisador tem que ter afinidade com os reagentes. Se ele não tiver afinidade,
a reação vai acontecer só pela afinidade dos reagentes. O catalisador tem que ser amigo dos reagentes. Ele não pode ser uma pessoa neutra nem inimigo. Ah não, neutro, reage aí, né, entre vocês se entendem, a ureia e o H2O para produzir o CO2 e a amônia. Não, eu quero ajudar essa reação a acontecer. É como se fosse aquele ditado, me permite falar uma coisa. Você tem sempre um amigo ou uma amiga, né, que arruma uma paquerinha para você. Então ele é o catalisador da reação entre dois indivíduos. Tá? Me permite uma analogia para que tenha-se um produto, né, uma relação possível entre essas duas pessoas ou não. Agora, aquele catalisador, o amigo que não ajuda em nada, não faz o menor sentido. A gente pode chamar também o catalisador como o amigo que segura a vela, né? Então me permite essa colocação aí. Bom, vou dar exemplo para vocês então de reação catalisada e não catalisada. Nós temos aqui uma imagem que me parece que não permite identificar nada, ok? Acontece o seguinte, eu posso chamar esse copinho aqui de copo 1. Já no copo seguinte, copo 2 e o último, copo 3, tem coisas diferentes. Eu vou mudar a cor que está sendo usada aqui, tá? Acho melhor um amarelo. Muito bem. E para identificar o seguinte, aqui eu tenho uma substância que alguns conhecem, água oxigenada. A água oxigenada tem uma série de funções. Ele é um líquido que combate, por exemplo, micro-organismos durante a limpeza de um ferimento. Ele é um líquido utilizado para descolorir cabelo, principalmente as mulheres usam. Mas também é um líquido muito interessante porque algumas reações podem ser efetuadas através dele. Reações que permitem a separação dos seus componentes, os produtos H2, que é o gás oxigênio, gás hidrogênio, e o gás oxigênio, que é o O2. Então eu tenho reagente, eu tenho produto. Isso é uma reação química, é uma equação de reação química. Só que se eu ficar olhando para esse copo 1, eu não percebo nenhuma característica de transformação. Já no copo 2, alguma coisa foi jogada e está ocorrendo aí alguma transformação com essa alguma coisa. Detalhe, essa alguma coisa que foi adicionada aqui, tá? É um material natural. São batatas. Aquelas batatinhas brancas, não batata doce, mas batata inglesa. As batatas possuem dentro do seu corpo, daquela massa branca, uma substância enzimática. Então eu tenho aqui, no contato com a batata, uma transformação visível. Eu tenho a atuação de uma enzima que se encontra na batata que promove a reação de decomposição do H2O2 em H2 gasoso mais O2 gasoso. E quando eu jogo esses pedacinhos de batata, sejam eles em pequenos pedaços ou em grandes pedaços, eu tenho a atuação do que a gente chama de superfície de contato. Correto? Onde eu tenho a reação sendo promovida, porque eu observo alguns aspectos, mesmo estando aqui bem embaçado pela imagem, é a liberação do O2 e do H2 na forma gasosa. São bolhas sendo formadas a partir do contato do H2O, que é a água oxigenada, com as enzimas da batata. Então eu tenho uma transformação. Detalhe, eu preciso verificar também como é essa transformação mediante um gráfico. Por quê? Porque a atuação da enzima, do catalisador nesse ponto, ele faz transformações muito importantes na reação. Então vamos ver o seguinte, se essa reação fosse uma reação que não ocorresse com a presença da batata.
não ocorresse conforme a situação número 1. O que acontece? Para essa reação acontecer, eu preciso fornecer a ela energia. Então, eu tenho água oxigenada, mais a necessidade de colocar energia para que essas moléculas de água oxigenada, espontaneamente, por si própria, se decomponha em H2 e O2. Detalhe, eu preciso de uma energia inicial. Só que para essa reação acontecer, eu preciso fornecer um pouco de energia inicial a esses reagentes. Eles devem adquirir energia para formar o que a gente chama de complexo ativado. Ele tem que chegar até um determinado ponto. Esse ponto máximo da energia é o que nós chamamos de energia de ativação. A partir dali, eu já tenho a formação e a diminuição da energia para chegar na condição de produto. Então, aqui eu tenho meus produtos saindo, partindo dos reagentes. Essa energia de ativação saindo de 50 até a margem de 120, a diferença entre eles é a energia de ativação do que a gente chama de complexo ativado. Correto? Então, esse primeiro ponto. Eu vou chamar essa linha aqui, essa setinha, de setinha 1. Ok? Agora, eu tenho uma outra linha ali embaixo. Essa outra linha, porventura, eu vou colocar de vermelho. Ela sai da mesma posição de energia necessária dos reagentes, vem até um ponto menor. Esse ponto menor é também chamado de energia de ativação, e daí diminui até chegar na mesma posição que é dos produtos. A energia dos produtos, pessoal, está em 20. A energia dos reagentes está em 50. A energia de ativação da linha vermelha está em 90. Então, essa diferença aqui na linha vermelha também é uma diferença que refere à energia de ativação. Forma-se complexo ativado? Forma-se. Eu preciso passar pelo intermediário, né, a mistura de reagente, para ter o complexo ativado. Mas veja, tem uma diferença entre a energia da linha azul e a energia da linha vermelha. Qual dessas linhas requer menor quantidade de energia de ativação? A linha vermelha ou a linha azul? Professor, é muito óbvio. A linha vermelha chega em 90 kJ, que é a nossa unidade aqui de energia, enquanto a linha azul em 120. Isso tem destaque para comparar energia de reação catalisada e energia de reação não catalisada? Sim. Por isso que eu vou colocar algumas informações. Linha vermelha refere-se a uma reação com catalisador. Por quê? Porque o catalisador diminui a energia de ativação da reação. Ele diminui a energia de ativação. Já a linha azul, que eu vou destacar aqui, é de uma reação sem catalisador. Correto? Então, aí eu tenho de suma importância a observação que energia de reação não catalisada, a energia de ativação é maior. Outra coisa importante, tem diferença entre essas duas energias? Tem. Essa diferença de energia de ativação
faz com que eu perceba que eu preciso de muito ou preciso de pouco. Como assim de muito e de pouco? Eu preciso de muita energia de uma reação catalisada para uma reação não catalisada, de 90 para 120 são 30 kJ, correto? Então essa diferença aqui vai me dar uma possível observação sobre isso. Outra coisa importante que temos que destacar, eu vou destacar com outra cor, vou destacar em verde. Pessoal, aqui eu tenho os meus reagentes e aqui eu tenho os meus produtos. A energia dos reagentes, a energia dos produtos. Essa diferença aqui a gente chama de ΔH, que é o cálculo básico para se saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então veja bem, o ΔH é calculado como energia de produto menos energia dos reagentes, para saber de duas condições: ΔH positivo maior do que zero ou ΔH negativo menor do que zero. Neste caso, o nosso ΔH, se fosse calculado, eu teria 20 kJ, que é a energia de produto, menos 50. Então, o meu ΔH, ele é negativo com resultado 30. Então, eu tenho um ΔH menor do que zero. É uma transformação, com catalisador ou sem catalisador, mas é uma transformação exotérmica, libera energia, ok? Eu tenho aqui um resuminho básico dessas observações que nós precisamos fazer. Só que agora eu vou separar para vocês o que é uma reação endotérmica catalisada e não catalisada, e o que é uma reação exotérmica, novamente, catalisada e não catalisada. Vamos prestar bastante atenção. Olha, uma reação química endotérmica, basicamente é aquela que o calor em sua quantidade máxima ou maior, nesse caso, esteja presente na seção dos reagentes, Enquanto aqui nos produtos você não tem a presença da escrita palavra calor. Detalhe, uma reação dessa natureza pode ser representada graficamente, tá? Eu preciso que os meus reagentes X mais Y estejam aqui e os meus produtos Z mais W estejam aqui. Leiam, essa energia aqui é dos reagentes, nessa posição de X e Y, e aqui a energia dos produtos. Correto? Opa, perdão, estou fazendo uma confusão que eu tenho aqui que me corrigir. A energia do produto não está naquela linha maior, professor. A energia dos produtos se encontra aqui, ó. Olha a linha pontilhada, Então vamos fazer uma marcação correta. Aqui é a energia do produto. Esse ponto máximo aqui é a energia de ativação necessária para a reação acontecer. E vejam bem, essa diferença entre produto, posição de energia de produto, posição de energia de reagente, é o meu ΔH. E quando eu faço o cálculo, ele é maior do que zero. Por isso que vem o termo energia absorvida. Correto? Então, calor nos reagentes. Agora, professor, como é que ficaria isso daí como um gráfico de reação catalisada e não catalisada? Porque aí eu só tenho uma linha. Eu tenho que ter as duas. Aqui eu trago para vocês. Veja bem. Ó, tem vários componentes aqui importantes, pessoal. E que ajudam muito vocês a fazerem o último exercício do PET 5, semana 2. Tá? Veja bem, então. Energia da reação em quilocalorias por mol. Temos aqui energia para os reagentes X mais Y.
E energia para os produtos, que é Z mais W. Já temos aí então a linha tracejada de cada um. Esse ponto 4 aqui que eu já quero destacar é o meu ΔH, correto? Então eu já tenho aqui a informação. Outra coisa, essa primeira setinha que eu vou marcar aqui, ó, saindo do reagente e chegando aqui, eu tenho que observar. Eu tenho uma curva, né, para a formação do complexo ativado, batendo numa certa quantidade de energia menor do que a de cima. Se ela é menor, esse primeiro ponto aqui é minha energia de ativação de uma reação que aqui eu posso chamar de reação catalisada, ou seja, com catalisador, certo? A linha pontilhada que eu estou deixando tem uma setinha muito maior em termos de altura, para bater numa certa quantidade de energia, cujo ponto máximo é esse, que é a energia de ativação sem catalisador. Então eu vou gastar mais tempo para chegar nessa energia e mais tempo para descer. Minha velocidade de reação é menor. A reação catalisada eu vou gastar menos tempo para bater a energia. Logo, a velocidade para se formar o produto é maior do que uma reação não catalisada. Essa é uma diferença primordial. Gasta-se menos tempo, gasta-se menos energia, altera-se a velocidade da reação. Por isso, muitos pontos importantes colocados aqui. O 3, que é essa posição aqui, ó, é a diferença de energia de ativação entre uma reação sem catalisador e uma reação com catalisador. A economia de energia que vai ter a reação catalisada. Lembrando, o catalisador não é reagente, não é produto da reação, ok? Ele é o produto da transição. Quando eu falo produto da transição, aí se mistura com a palavra produto como reagente, né? Como reagente ou como substância produzida, melhor dizendo. Mas o catalisador fica aqui em cima da setinha para identificação da transformação, ok? Outra coisa importante, com a reação exotérmica. Onde é que eu tenho a reação exotérmica? Calor sendo liberado. Então o meu gráfico já tem um aspecto diferente. Eu tenho aqui os meus reagentes, a energia dos reagentes, e aqui em cima eu tenho a energia de ativação. Eu preciso chegar até ela, certo? Para descer um pouco mais e chegar nesse ponto tracejado aqui, onde eu tenho a minha energia de produto. Obviamente, isso aqui será uma energia liberada. Essa energia liberada, por quê? Porque o nosso ΔH será a energia de produto menos energia dos reagentes. Quando se faz essa observação, a energia de produto é menor do que a de reagente. Então, o meu ΔH será menor do que zero. ΔH negativo, energia liberada. E numa reação catalisada e não catalisada? O mesmo aspecto da reação exotérmica. Olha, energia de produto, está aqui, perdão, energia para reagente, certo? Energia de ativação sem catalisador e energia de ativação com catalisador, tá aqui, ó. Partindo dos reagentes, aí eu tenho essa linha verde aqui menor tempo, menor energia de ativação necessária, maior tempo, maior energia de ativação necessária para a reação. Então eu tenho sem catalisador e com catalisador, ok? Essa posição 2 aqui, só para reafirmar, pessoal, é o ΔH, né? Então o nosso ΔH aqui, qual será? De uma reação exotérmica, energia liberada a partir dos produtos, ok? Bom,
Catalisadores nas indústrias. Aquela função básica. Sem catalisador e com catalisador. Olha só. Uma pessoa tentando empurrar uma pedra bastante grande, pesada, né? De forma cilíndrica, pelo alto de um determinado morro ou por um caminho mais fácil. Qual deles, obviamente, nós vamos usar maior quantidade de energia para passar pelo caminho necessário para chegar? Ou seja, o caminho da reação tende a sair dos reagentes em direção aos produtos. Qual que vai demandar maior quantidade de energia? Obviamente é o caminho sem enzima, sem catalisador. Com enzima, esse caminho é encurtado, gasta-se menos energia. Então eu trago aqui para vocês reações que ocorrem nas indústrias, principalmente usando derivados de petróleo, substâncias que estão como representante de hidrocarbonetos, que são formados de hidrogênio e carbono, tá? Nós vamos estudar no terceiro ano do ensino médio, reagindo com o hidrogênio, que é o segundo reagente, formando produtos diferentes. Eu tenho aqui uma reação 1 e uma reação 2. Professor, eu tenho reagente formando produtos. E onde é que estão os catalisadores? Olha, os catalisadores estão aqui. Principalmente essas siglas de substâncias. Os 25 graus não é catalisador, mas é a temperatura de atuação de melhor desempenho do catalisador. O catalisador é um metal, níquel, paládio e platina. Metais funcionam como catalisadores. Professor, mas são substâncias químicas? Simples, sim. Mas não é reagente nem produto? Não, porque eles não são consumidos na reação. Eles são apenas a ponte de transformação para acelerar a reação. Ok? Trago para vocês também catalisadores enzimáticos. Enzimáticos, o que eu tenho? A sacarose, que é um disacarídeo da cana-de-açúcar, sendo transformado em glicose e frutose, que são os principais componentes do açúcar industrial. Essa reação na indústria de cana-de-açúcar só é possível porque eles usam uma enzima chamada invertase. A invertase atua na quebra da sacarose em duas partes. É preciso fazer uma reação de quebra. Olha esse desenho número 1, que é igual a esse. Olha esse desenho número 2, que é igual a esse. Os dois estão separados. A invertase enzima faz isso. Ok? E não é consumida. Ela fica na reação. Certo, pessoal? Então vou trazer para vocês algumas resoluções, 2 exercícios para fazer a resolução comentada. Veja bem, Mackenzie, o gráfico acima representa a reação. X mais Y, que são os nossos reagentes, está na posição 5, então é a energia dos reagentes, 5 kJ por mol. Correto? Setinha Z. Z é o nosso produto. Linha pontilhada em 20. Então, energia de produto. Então, eu tenho aí energia de produto e energia de reagente. O que eu posso fazer? Calcular os valores de ΔH. Muito bem. ΔH é a diferença de energia entre reagente e produto. Melhor, produto e reagente. Então, tem que saber a posição dos dois. Energia de produto menos energia de reagente. O ΔH nessa condição é pegar o valor 20 menos o valor 5, que representa energia em kJ por mol. Então eu tenho uma diferença de 15. E lembre uma coisa, positivo. Se é positivo, ΔH maior do que zero. Transformação endotérmica. Energia absorvida. Então, 15 positivo. Primeira parte da resposta tem que ter o 15 positivo. Ó, tá matando praticamente a charada. Mas, enfim, vamos resolver a outra parte. Energia de ativação.
Pessoal, energia de ativação. Energia de ativação vai do ponto dos reagentes até o pico máximo da curva, que é esse pico. Cuidado, a energia de ativação não é 50. Veja de onde você saiu. A energia de ativação, nesse caso aqui, é de onde você chegou, ponto final, menos de onde você saiu. A energia dos reagentes e a energia do complexo ativado. É bom a gente colocar aqui, ó, energia do complexo ativado. Ok? Então, tem uma diferença positiva de valor igual a 45. Correto? Então, a letra B é a resposta para essa questão. Próxima resolução comentada. Analise o diagrama fornecido a seguir e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Ó, A mais B, reagente. C mais D, produto. Energia de reagente. Energia de produto. Essa diferença aqui chamamos de ΔH. Essa diferença aqui chamamos de energia de ativação, que vai nesse ponto. Aqui é zero, então minha energia de ativação realmente é mais 120. Energia do produto, no caso, menos 130. Energia de reagente, zero. Detalhe, pessoal, vamos traduzir então o ΔH. O ΔH é a energia de produto, que é menos 130, com menos zero. O que acontece? ΔH menos 130. Isso aqui é uma reação exotérmica, energia liberada, ok? Então, ΔH negativo. Energia de ativação, 120 positivo. Detalhe, a energia de ativação da reação é a mesma energia do complexo ativado, ok? Então, vamos para as alternativas. Energia de ativação do processo tem valor de 250? Cuidado, viu, pessoal? Não considere energia de ativação do processo como esse ponto aqui, ó. Do produto até a energia de ativação lá em cima. Que aí daria 120 mais 130. Essa é a interpretação da alternativa. Está errada. Ok? Energia referente ao complexo ativado é igual a 120. Ó, é igual a 120. Até o momento está certo. Energia dos reagentes é igual a 120? Não. Energia dos reagentes é igual a quantos? Zero. Energia dos produtos é igual a 120? Também não. Energia dos produtos é menos 130. Todas as afirmativas estão erradas? Errado. Tem uma afirmativa correta. Essa é a letra B. Ok? Então, espero que com o conteúdo, né, com a explicação do conteúdo sobre catalisadores, gráficos, reação endotérmica e exotérmica, tenha se tornado um pouco mais claro para vocês resolverem as atividades da página 57. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula, que se trata da semana 3. Nós entraremos em um novo conteúdo denominado de equilíbrio químico.